O que acontece depois da morte, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia? Dentro da fé cristã, há uma quantidade significativa de confusão em relação ao que acontece após a morte. Alguns sustentam que após a morte todos dormem, até o julgamento final, após o qual todos serão enviados para o céu ou inferno. Outros acreditam que no momento da morte as pessoas são instantaneamente julgadas e enviadas para seus destinos eternos. Outros ainda afirmam que quando as pessoas morrem, suas almas ou espíritos são enviados para o céu ou inferno temporário para aguardar a ressurreição final, o julgamento final e a finalidade de seu destino eterno. Então, o que exatamente a Bíblia diz que acontece após a morte? Então, neste vídeo, vamos esclarecer essa questão de acordo com a Escritura Sagrada, a Bíblia, sobre a vida após a morte. Então, deixa seu like se você gosta dos assuntos da Palavra de Deus, do Evangelho. Se inscreve no canal também, ativa o sino de notificações para receber mais conteúdo sobre a Palavra de Deus, para você se alimentar deste incrível ingrediente, nutriente, que é o Evangelho e a Palavra de Deus. Então, vamos falar sobre este assunto que é tão discutido e debatido no mundo cristão. Primeiro, para o crente em Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que após a morte, as almas e espíritos dos crentes são levados para o céu, porque seus pecados foram perdoados quando receberam Jesus Cristo como Salvador. João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Para os crentes, a morte significa estar longe do corpo e em casa com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8. E também na carta de Filipenses capítulo 1, versículo 23. No entanto, passagens como 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 54, e 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 ao 17, descrevem crentes sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. Lázaro, sai para fora. Mais uma pergunta: se os crentes vão estar com Cristo imediatamente após a morte, qual é o propósito dessa ressurreição? Parece que enquanto as almas e espíritos dos crentes ou dos salvos vão estar com Cristo imediatamente na morte, o corpo físico permanece na sepultura, dormindo. Na ressurreição dos crentes, o corpo físico é ressuscitado, glorificado e reunido com a alma e espírito. Este corpo, alma e espírito reunidos e glorificado será o estado de existência dos crentes para a eternidade nos novos céus e nova terra, como está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Em segundo lugar, para aqueles que não recebem Jesus Cristo como Salvador, a morte significa punição eterna. No entanto, semelhante ao destino dos crentes, parece que os incrédulos também vão para um lugar de retenção temporário para esperar sua ressurreição final, julgamento e destino eterno. Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23, descreve um homem rico sendo atormentado imediatamente após a morte. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, descreve todos os mortos incrédulos sendo ressuscitados, julgados no grande trono branco e lançados no lago de fogo. Os incrédulos, então, não são enviados para o inferno, o lago de fogo, imediatamente após a morte, mas são enviados para um reino temporário de julgamento e angústia. O rico clamou: "Estou agoniado neste fogo." Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Após a morte, uma pessoa reside em um lugar de conforto ou em um lugar de tormento. Esses reinos atuam como um céu temporário e um inferno temporário até a ressurreição. Nesse ponto, a alma se reencontra com o corpo, mas o destino eterno de ninguém mudará.
A primeira ressurreição é para os bem-aventurados e santos, como está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Todos os que estão em Cristo e aqueles que fazem parte da primeira ressurreição entrarão no reino milenar e finalmente nos novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A outra ressurreição acontece depois do reino milenar de Cristo e envolve os ímpios e incrédulos sendo julgados de acordo com o que fizeram. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Estes, cujos nomes não estão no livro da vida, serão enviados ao lago de fogo para experimentar a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. A nova terra e o lago de fogo, esses dois destinos são finais e eternos. As pessoas vão a um ou a outro, com base inteiramente no fato de terem confiado em Jesus Cristo para a salvação, como está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 46, e no livro Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Então, queridos e amados irmãos, espero ter esclarecido este assunto sobre a vida pós-morte. Quando nós morremos, vamos diretamente para um lugar. Depois, na ressurreição, ressuscitamos com o corpo glorificado, os que serão salvos para a vida eterna. E os outros que não foram salvos ressuscitarão para angústia e sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Então, esclarecemos aqui este assunto sobre a vida pós-morte. Também leiam a Bíblia, as Escrituras, para que vocês também possam tirar suas dúvidas, ok? Então, terminamos o vídeo aqui. Fiquem com o nosso amado, Criador e grandioso Deus e o Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.